Todos os anos, dezenas de pessoas desaparecem sem deixar pistas. Muitos casos são cercados de mistérios, não é? Como alguns que eu já contei aqui. Mas também existem os que todo mundo sabe que a pessoa morreu. Talvez tenha até sido assassinada. Mas como os restos dos mortais nunca foram encontrados, a família acaba não perdendo a esperança de um dia localizar o ente querido. Evidente. Porém, as histórias que eu vou te contar hoje são um tanto diferentes, para não dizer bizarras. São pessoas que misteriosamente sumiram do nada. E anos depois, em alguns episódios, até décadas, surgiram em circunstâncias igualmente misteriosas e intrigantes. Era dezembro de 1993. Autoridades começaram uma busca policial quando uma mulher chamada Judith Bello simplesmente desapareceu após sair do trabalho. Nesse dia, ela não voltou para casa e muito menos buscou o filho de 3 anos na escola. Para piorar a situação, o carro de Judith foi encontrado estacionado em frente a uma agência dos Correios, em sua cidade natal, Stanwood, no estado de Washington. Com isso, caro amigo, começou uma longa investigação que durou quase 20 anos. Nesse tipo de situação, é certo que Judith estava morta, até porque era improvável que uma mãe fugisse e deixasse para trás seu filho de apenas 3 anos. Bom, ao menos era isso que a polícia pensava. Os investigadores locais presumiram que a mulher provavelmente tinha sido vítima de um crime e que era questão de tempo até que achassem seus restos mortais. Judith Bello entrou para as estatísticas de dezenas de pessoas desaparecidas. Isso até o dia 23 de novembro de 2011, quando ela ligou para a polícia da sua cidade natal para dizer que estava viva e que tinha começado uma nova família na Califórnia. Depois de muita conversa e após entrar em contato com seus familiares, foi confirmado que ela era Judith Bello. O que ninguém tinha entendido até então era o que havia acontecido, já que foram quase 20 anos desaparecida. Judith explicou que saiu de casa porque estava tendo vários problemas com seu marido e não contatou sua família porque tinha medo de que ele pudesse fazer algo contra seus parentes. 3 meses após o desaparecimento, o marido de Judith deixou a cidade com o filho. A polícia, durante esse tempo, não conseguiu localizar o homem, até que anos depois o garoto fez uma ligação do México para se despedir da avó, que estava à beira da morte. Por fim, ela conseguiu voltar para sua família. Bom, mas não está claro por que a moça não contatou nenhum parente ou por que decidiu se mudar para a Califórnia, pois aparentemente Judith preferiu manter seus motivos em segredo. Outro cidadão que apareceu anos depois de sumir misteriosamente foi um homem chamado Edgar Latulap. Era setembro de 1986 quando ele desapareceu de uma casa para pessoas especiais no Canadá. A última vez que sua mãe, Sylvia Wilson, o viu, ele estava no hospital após uma tentativa fracassada de suicídio. E os policiais descobriram que Edgar, que tem as habilidades cognitivas de uma criança de 12 anos, viajou para as cataratas do Niágara para tentar se matar novamente. A mãe suspeitou que Edgar tinha sido vítima de um crime, pensando por décadas que ele poderia ter sido abusado por causa de sua doença mental, ou acidentalmente morto e o corpo enterrado em qualquer lugar do Canadá. Por anos, Sylvia Wilson se sentiu deprimida e em busca de respostas do filho. Queria encontrá-lo a todo custo, vivo ou morto, pois precisava de uma resposta que significaria o encerramento do caso de Edgar. Logo após a fuga, de alguma maneira que nem ele sabe dizer como, sofreu um ferimento na cabeça e perdeu a memória. Anos depois, em 2016, começou a ter flashbacks
e se lembrou do seu nome verdadeiro. Foi então que o jovem contou sobre suas memórias para uma assistente social que o ajudava e descobriu que ele era uma pessoa desaparecida e ela entrou em contato com as autoridades da cidade dele. Depois de um exame de DNA, a polícia confirmou sua identidade. O cartaz de pessoas desaparecidas de Edgar mostrava um jovem com óculos de armação de metal e um sorriso largo. Uma imagem computadorizada que tinha sido feita para mostrar às pessoas como ele poderia estar. O informativo ainda dizia que ele era magro, tinha uma cicatriz acima de uma sobrancelha e problemas mentais preocupantes. Durante anos, investigadores locais tentaram encontrá-lo espalhando cartazes, indo de porta em porta. Certa vez, republicaram o caso dele arquivado, junto com vários outros, na esperança de resolver os mistérios de décadas. A polícia preferiu não revelar informações sobre como Edgar viveu os 30 anos em que esteve desaparecido. Em uma ocorrência mais recente, uma garota argentina chamada Aldana Orozco sumiu em julho de 2011, quando tinha apenas 14 anos de idade. Os familiares organizaram protestos, exigindo que o caso da jovem fosse solucionado nos primeiros meses do desaparecimento. E a notícia teve repercussão internacional, principalmente por ter sido divulgada por uma organização chamada Crianças Desaparecidas. Pouco depois do sumiço da menina, foi dito que ela tinha ido para uma cidade chamada São Luís, acompanhada do namorado, e que havia uma investigação da polícia de São Luís que não teve muitos resultados. Mas isso era apenas um boato, pois esse fato nunca foi confirmado. Quando eu contar o desfecho dessa história, você vai ver o quanto ela é inacreditável. O fato é que Aldana não foi sequestrada coisa nenhuma. Na verdade, ela viveu todos esses anos em Buenos Aires, pois tinha fugido de casa da família que a estava obrigando a se prostituir. No dia 31 de dezembro do ano passado, a mãe e o padrasto dela foram presos depois de uma investigação policial. Tempos antes da prisão, Aldana foi até uma repartição pública para tentar regularizar a situação dos seus 2 filhos. Nisso, descobriu que sua identidade estava cadastrada em uma lista de pessoas desaparecidas. Ela então prestou um depoimento à polícia e a investigação levou à prisão da mãe e do padrasto da garota, acusados de exploração sexual. No depoimento, Aldana relatou tudo o que sofreu nas mãos da mulher, na cidade de La Paz, e sua fuga para São Luís, de onde, posteriormente, viajou para Buenos Aires. Mônica Maturano, mãe da jovem resgatada e que era funcionária de uma casa de repouso, e o companheiro Alberto Orozco, que trabalhava no setor rodoviário local, foram detidos. Um dos parentes da menina garantiu que o resto da família estava feliz em saber que ela estava viva, mas, ao mesmo tempo, triste por saber que a mãe estava envolvida com o desaparecimento. Por fim, temos o caso de um homem chamado Alex Cooper. Era um vendedor ambulante de sucesso, na casa dos 60 anos, quando, misteriosamente, desapareceu. Em abril de 1987, a filha de Cooper viu o carro dele estacionado perto de um rio, mas não conseguiu localizar o pai em lugar nenhum. A esposa desse sujeito, Margaret, confidenciou à filha que ela não via o marido há mais de 24 horas. A família estava preocupada com a possibilidade de Alex ter sido vítima de um crime ou ter caído no rio depois de um problema cardíaco, sei lá, já que tinha alguns problemas de saúde. Após um ano de desaparecimento, sem ter sinais ou mesmo pistas de onde ele poderia estar, a família declarou a morte de Alex. Porém, Margaret fez uma descoberta que colocou uma pulga atrás da sua orelha.
Quando ela procurou a certidão de nascimento de Alex e outros documentos pessoais, descobriu que Alex Cooper não existia até seu casamento, que aconteceu em 1952. Só que as respostas para o sumiço misterioso do marido de Margaret só foram aparecer em 1992, quando um programa de televisão fez um episódio sobre o caso de Alex Cooper. E um dos telespectadores ligou para o canal de TV dizendo que tinha visto recentemente um homem que se parecia com Alex, embora se chamasse David Cooper. Estranho, não? Muito. Tempos depois, descobriram que Alex, ou melhor, David Cooper, havia mudado sua identidade depois de ser acusado falsamente de roubo, quando tinha seus 20 e poucos anos. Quando ele precisou apresentar uma certidão de nascimento aos 65 anos para receber o seguro social, ficou com vergonha de contar para a família que ele, na verdade, se chamava David e decidiu fugir. Bom, ao menos essa foi a desculpa divulgada pelo tal programa de televisão. No fim das contas, o homem voltou para o convívio com os parentes. Como você viu, nem sempre o final das histórias de desaparecidos é triste. Mas convenhamos que a sensação de não saber onde uma pessoa que você ama está deve ser uma das piores coisas do mundo, não é? Bom, nos vemos em breve, em mais um caso, aqui na Fatos. Combinado? Te espero. Tchau.